paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Quero trazer uma palavra a todos vocês, uma breve palavra, bíblica e extrabíblica, baseado nos livros do Evangelho. Você não viu direito. É o tema desta mensagem de hoje. Fique conosco. Se você gostar da mensagem, compartilhe aos seus irmãos e amigos. Um assunto muito importante para os nossos dias, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Tenho certeza que Deus irá falar com você e despertá-lo para a volta de Jesus. A palavra de Deus, ela é complexa para quem as lê pouco, ou para quem examina pouco as Escrituras. Mas para quem tem uma intimidade, para quem tem um hábito de ler a palavra, não ignora situações, porque sabe plenamente o que a Bíblia está explicando. É necessário que, ao ler a palavra, temos também que interpretá-la juntamente com a mente e o conhecimento do Espírito Santo. Porque Paulo mesmo diz que a palavra de Deus são espirituais e ela se define espiritualmente. Não podemos pegar a palavra de Deus e tentarmos decifrar como se fosse um livro qualquer. E eu quero falar exatamente sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e pelo mundo afora. O mundo vê o cristianismo hoje como uma fonte de lucro, como uma fonte de renda a muitas pessoas. Mas na verdade, o Evangelho, começando por Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 e 20, Jesus deu uma ordem aos discípulos dizendo: ide, pregai e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Jesus mandou nós irmos e ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que você não leu na Bíblia, que você não entendeu direito: batismo em nome de Jesus é antibíblico. Só em nome de Jesus. Jesus disse: ide às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os judeus já conheciam Deus e o Espírito, mas eles tinham que crer também em Jesus. Os judeus deveriam ser batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, para arrependimento dos pecados. Quer dizer, eles tinham que confessar Jesus e crer em Jesus pelo batismo. As nações não conheciam nem Deus Pai, nem Deus Filho e nem Deus Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho, ele tem a sua fonte inspiradora. O objetivo do Evangelho é salvar a humanidade do fogo do inferno, não propriamente ou simplesmente do fogo do inferno, lugar de tormento, onde Jesus mencionou algumas vezes acerca onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Ele falou também a história, que não é uma parábola, é uma história que ele contou, de Lázaro e o rico. Ambos morreram e um foi para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso de Cristo. Talvez você não entendeu ou não leu direito. A palavra de Deus nos diz também que Jesus veio para salvar, redimir os homens dos seus pecados e levá-lo, torná-lo a trazer a Deus pelo arrependimento. E depois, João 14, ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vier outra vez e achar lugar, os levarei para mim mesmo. Deus quer levá-los
quer nos levar novamente para Ele, não só aqui, para que andemos com Ele, mas para irmos à eternidade. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus não veio trazer ostentação, riquezas, bens materiais para ninguém, mas Ele diz que aqueles que deixar tudo, alguma coisa, se você tomou prejuízo para servir a Jesus, abandonou algo, talvez que você adquiriu lícito ou ilícito, você receberá 100 vezes mais nesta terra e por fim a vida eterna. Talvez você não leu direito também na palavra. Mas o objetivo de Deus, categoricamente, é a salvação, o arrependimento dos pecados, que deixemos a vaidade, a luxúria, a idolatria, prostituição, inimizade, porfia, contenda, emulação, facção e tantos outros, né? Homossexualismo, que é chamado por outras, né, sodomia, ou sodomismo, e tantos outros nomes que a Bíblia representa, como prostituição, porque o pecado de homossexualidade, homossexualismo, como alguns dizem, não é menor do que o adultério entre casais, ou prostituições entre casais héteros. Pecados são pecados, vaidade carnais, vaidade pessoal e vaidade espiritual, como o orgulho. A palavra de Deus nos ensina que Cristo veio para, de uma vez por todas, tirar o pecado do mundo como o Cordeiro. Mas muitos têm utilizado da palavra de Deus para enriquecimento ilícito. O mundo está escandalizado porque estão invertendo o objetivo do Evangelho. Estão pregando e prometendo grandes riquezas, trazendo escândalo, e muitas pessoas enfraquecendo, porque todas as pessoas necessitam de bens materiais, de dinheiro, de lucro, fonte de renda, e sucessivamente. Jesus disse em Mateus capítulo 7, Jesus disse também, que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se não formos fiéis, quando as pessoas vivem na luxúria, na ostentação, na vaidade, no orgulho, né? Coração perverso, e eles muitas das vezes questionam certo tipo de prática da igreja, como pagar o dízimo. Algumas pessoas falam devolver, mas o correto é pagar ou entregar. É o que a Bíblia menciona, pagar e entregar. Porque talvez você não leu direito. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Abraão entregou o dízimo, ou outra tradução fala, pagou o dízimo. Você não leu, talvez você não leu direito. Então o correto é pagar ou entregar. A palavra de Deus é bem óbvia quando lemos ela direito. Talvez você não leu. Quando a palavra de Deus fala que temos que contribuir na obra de Deus, o dízimo é uma prática não da lei, não é da lei de Moisés, porque o dízimo veio antes da lei, por intermédio de Abraão. Somos capazes de ser chamados filhos de Abraão pela atitude e expressão de fé. Pagar dízimo é uma atitude de fé e gratidão a Deus. É por meio da fé. Deus não quer o seu dinheiro, não. Mas os dízimos seria obrigatório? Na lei foi obrigatório. No Novo Testamento não foi, talvez você não leia direito. O Novo Testamento não cobra e não menciona sobre dízimo. Mas a Bíblia no Novo Testamento fala sobre contribuições. Lucas capítulo 6, versículo 38, a palavra de Deus nos diz, dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, me deitarão no vosso regaço. Quando você contribui, você recebe automaticamente. Talvez você não leu direito. Esse texto da palavra de Deus fala de contribuições. Jesus recebia oferta, como por exemplo, as moedas da viúva que foram entregues, e os discípulos apreciavam, e Jesus também, quando as pessoas contribuíam. Jesus recolhia ofertas. Os apóstolos do Senhor, em Atos dos Apóstolos, eles recolhiam bens, recolhiam dinheiro, as pessoas vendiam propriedade e davam tudo. Às vezes davam metade. Nós podemos observar isso no livro de Atos, capítulo 5, capítulo 6, onde menciona a história de Ananias e Safira.
fala sobre contribuições, sobre alguma coisa concernente à casa de Deus, o apóstolo Pedro, Ananias e Safira. A palavra de Deus nos diz que a igreja primitiva contribuía, a igreja sempre vai contribuir. Mas algumas pessoas têm entendido essa prática como abusiva. Os dinheiros são arrecadados voluntariamente para ajudar outras pessoas. Era o que a igreja primitiva fazia. Talvez você não leu direito. Não para a sustentação dos pastores, Pedro, Paulo. Paulo era um missionário autêntico, missionário chamado por Deus, que evangelizava as nações estrangeiras ali da sua região, né? Vamos dizer assim, como por exemplo Itália, ele evangelizou, Macedônia, Tiatira, aquela região, Roma, e também levava o relatório sempre para Pedro, que ficava no concílio de Jerusalém, ou em Israel. Pedro nunca saiu de Israel, porque ele era o Papa de Israel, ele era o bispo de Israel. Ele não era o Papa de Roma, como alguns dizem. Talvez você não leu direito. Pedro era casado e ele tinha esposa. Jesus curou a sogra de Pedro. Talvez você também não leu direito essa parte da palavra. Pedro era casado e, portanto, ele nunca saiu de Israel para ir para outro lugar. E os discípulos que saíram para Roma, para a Itália, eles levavam o relatório a Pedro, e está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos também. No capítulo 10, versículo 8 de Mateus, a palavra de Deus nos diz assim: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, de graça recebestes e de graças dai. O evangelho, ele é pregado de graça. De graça. Você recebeu a graça, você recebeu de graça. O dom da cura também deve ser utilizado de forma gratuita ou gratuito, porque o evangelho é algo que vem de Deus, é uma ordenança de Deus através de Jesus Cristo para que propaguemos, como você quiser. E quando nós recebemos o dom, esse dom tem que ser utilizado sem cobrar absolutamente nada, porque vamos estar levando graça para outras pessoas. E como recebemos o perdão, recebemos este dom, recebemos de graça devemos ajudar outras pessoas. É a ordenança de Jesus. Não foi Pedro, Paulo nem João, foi Jesus que falou. Agora eu quero falar sobre a má interpretação, até mesmo da mídia, das autoridades, que interpreta como todas as igrejas sejam iguais e todos os pastores têm o mesmo pensamento. Eu nasci na igreja pentecostal Deus e Amor, muitos me conhecem. Hoje, atualmente, congrego na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E eu nunca trabalhei por dinheiro, eu nunca pastoreei a igreja por dinheiro, apesar que tenho dezenas e centenas de filhos na fé como ministro, né? Como filho na fé, eu tenho milhares de filhos na fé. Mas como ministro eu tenho centenas. Não posso dizer que tenho milhares, como obreiros, né, na casa de Deus. Então nós pregamos o evangelho de graça. Eu tenho vergonha de ganhar salário de igreja. Deus sabe o quanto. Paulo disse assim: eu tenho o direito de viver à custa da igreja, porque assim disse o Senhor: quem prega o evangelho, viva do evangelho. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Paulo falou isso. E o que ministra sobre o altar, primeiro a comer de lá. Paulo disse: mas eu não quero que façam vã a minha glória, porque melhor me é morrer. Então, nem todas as igrejas são iguais. E eu já abri dezenas de igrejas, nunca por dinheiro, nunca tive carteira assinada da igreja. Igreja nunca pagou meu INSS. Estou há 9 anos no campo de Ji-Paraná, aqui no estado do Mato Grosso. A 70 quilômetros de Ji-Paraná, minha sede matriz. Moro em Rondolândia, Mato Grosso. E não cobro para pregar o evangelho e nem vim para cá levantar uma igreja que estava caída, que estava fechada, por dinheiro. Quero que você entenda. Isso não é desabafo meu, é uma justificativa, é uma explicação para quem não leu a Bíblia direito.
O Evangelho não é comércio. O Evangelho de Jesus Cristo não é ostentação. Não é ritual, como muitos estão fazendo por aí. Eu sou indignado. Eu me dediquei ao longo desses 24 anos de cristão e evangélico, lendo a palavra de Deus, lendo bons livros. E outra coisa, rodapé de Bíblia não é Bíblia. Não acredite em todos os comentários que tem base bíblica. O Velho Testamento era sombra para os dias atuais. Jesus está voltando. O que nós precisamos hoje é de salvar as pessoas e fazer com que eles se arrependam do adultério, da imoralidade, da vaidade carnal, da usura, da ganância ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Dizem por aí, o que mata o homem hoje é o que eles estão comendo. Refrigerante dá câncer, Coca-Cola dá câncer, carne dá câncer, preste atenção, cigarro dá câncer, agrotóxico dá câncer. Muitas coisas que você consome dá câncer, mas eu vou te dizer uma coisa, o que dá câncer não é o que você come, o que produz nas fábricas. O que mata, o que dá câncer é a ganância e o amor ao dinheiro. O capitalismo é que mata. Se esses derivados que eu falei, esses alimentos e coisas que as pessoas usam e utilizam dá câncer, por que então os governos não param de fabricar? Porque o que mata o homem é a ganância, é a usúria, é o mau dinheiro, é a ostentação, é as coisas que estão se alastrando por aí. A má interpretação do Evangelho, eu quero dizer uma coisa, Deus me usa em cura divina, milagre, libertação, e quem me conhece sabe disso. Todos os meus obreiros e filhos meus na fé têm um dom especial de Deus que receberam pela minha imposição de mão. Eu vou dizer para você, o Evangelho verdadeiro existe. E o homem de Deus verdadeiro ainda existe. O homem verdadeiro não trabalha por dinheiro. Não vive para andar em carrões de luxo. Uma vez me falaram para mim, pastor, com esses dons que o senhor tem, o senhor pode ser um homem muito bem sucedido. Agora eu te pergunto, que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Quando você trabalha na igreja, na obra de Deus por dinheiro, você está recebendo o seu galardão aqui na terra. De graça recebei e de graça dai. Faça o ID de Jesus. Se for preciso você viver 100% da obra, você vai viver a sua vida empenhada. Mas não porque você vai ter uma vida de luxúria. Porque um homem de Deus, se for preciso ele tirar os chinelos, sapatos de couro importado dos pés e colocar os pés na lama para visitar uma aldeia, ele tem que ir. Um homem de Deus, se for preciso ele ir no lugar mais longínquo para visitar uma alma perdida, ele vai. Porque ele é servo de Deus, ele é homem de Deus, ele é ministro, ele é profeta, ele é representante de Deus. Agora viajar somente de jatinho, viajar somente de carro importado, viajar somente e viver entre quatro paredes e ar-condicionado é fácil. Quando eu vim para Rondolândia, Mato Grosso, aqui onde eu estou, não tinha igreja, a cidade pequena tinha 2 ruas. Alguns obreiros me falaram, cidade pequena, não tem renda, vai passar fome, necessidade. Hoje nós temos um trabalho alicerçado. Eu não ganhei salário de igreja. O meu pastor, presidente, pastor Floriano Serafim, ele mandou 4 meses de ajuda ministerial de R$200 e só isso. E hoje eu trabalho, minha esposa trabalha e nós cuidamos da obra e Deus tem convertido vida, Deus temos feito batismo e a obra tem andado. Olha, você que está na cidade grande, você que vive da obra, você tem muito mais tempo, você tem muito mais oportunidade de fazer trabalhos impactantes. Ajuda social, que a igreja não é só 4 paredes. Ajuda social, fazer com que os obreiros sejam espiritual, seus membros sejam pessoas abençoadas, longe da vaidade. Agora eu vou lhe falar para você. Você vai dar conta da sua igreja, das pessoas que vivem na prática da imoralidade, ganância, mentira, mentindo, correndo atrás do capitalismo e não buscando a salvação. Porque Jesus está voltando e muitas pessoas vão ficar na terra porque estão correndo atrás de bens materiais, de cura. Eu prego na minha igreja quando Deus me revela 3, 4, 5, 6 pessoas
milagres acontecem, pessoas libertas de demônios até hoje são libertas, mas não é minha prioridade trabalhar dessa forma. Nunca priorizei. Agora a palavra converte e transforma o homem. Deus me tirou do crime, da droga, de todas as coisas ruins que você pensar, para ajudar as pessoas de graça, de graça. Deus nunca me deixou perecer. Já passei muitas provas, lutas, passamos, mas Deus nos dá vitória. Quando temos essa mentalidade, vale a pena estarmos na presença de Deus e alcançarmos objetivo pela ajuda do Espírito Santo. Não ambicioneis coisas altas, mas conformeis com as humildes, diz a palavra de Deus. Deus te abençoe, muito obrigado. Espero que você goste desse vídeo, desta mensagem, compartilhe com outras pessoas. Se você não gostar também, não tem problema nenhum. Eu estou falando algo bíblico e extrabíblico, bíblico e extrabíblico, para te alertar que hoje o espírito do engano está operando em nossas igrejas. A prioridade ainda é a salvação pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz.